Oi. 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 Companheiros, bom dia. Companheiros, bom dia. Quero aqui cumprimentar os senhores vereadores e senhoras vereadoras da situação e da oposição. Dizer que o nosso sindicato é um sindicato apolítico e defende uma única bandeira, que é a bandeira do ACS e do ACE, e que fico muito feliz na oportunidade da sessão abrir para que façamos alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que o projeto de lei que foi enviado ao Executivo foi elaborado pelo sindicato. Porém, o que foi enviado ao Legislativo tem pequenas alterações. Então, o artigo 1º estabelece que ficam criados no âmbito do município os cargos de provimento efetivo de agente comunitário e de agente de endemias. Por que cargos e não empregos? Porque o nosso ordenamento jurídico ele não permite mais o ingresso no serviço público de empregados públicos. Apesar de que o artigo 8º da Lei 11.350 estabeleceu que aplica-se o regime seletista, salvo se o município não dispuser de regime adverso, o que é o caso de Caiçara do Norte, que tem o seu regime jurídico único. Como os agentes não foram efetivados antes da ação direta de inconstitucionalidade 2135, que cassou os efeitos da emenda constitucional 19 e permitiu o ingresso de dois regimes jurídicos no âmbito da administração, eles não podem mais ser efetivados como empregados públicos, teriam que ser efetivados como estatutários, à luz do regime jurídico do município. O artigo 2º diz que ficam criados os empregos, os cargos públicos, mas a criação das vagas, automaticamente o prefeito não está efetivando todo mundo e nem efetivando os endemias. Está criando as vagas, assim como é no concurso público. O prefeito não pode fazer um concurso antes de submeter ao legislativo a criação das vagas. Então aqui está se criando as vagas para que posteriormente o prefeito efetive os agentes comunitários e os agentes de endemias que tenham o amparo do parágrafo único do artigo 2º da emenda constitucional que diz: ficam dispensados de se submeter ao novo processo seletivo ou concurso público aqueles agentes comunitários e de endemias que tenham ingressado através de processo seletivo público. Então, o prefeito vai certificar a existência desse processo seletivo e enquadrar todo mundo por decreto ou por portaria de nomeação nas vagas ora criadas pelo projeto. A questão das atribuições dos agentes, na verdade, é uma cópia perfeita da Lei 11.350, que é das atribuições. O artigo 6º também, na verdade, retrata as possibilidades de demissão, isso aí está correto, porque o agente comunitário ele tem uma obrigatoriedade que é de residir na área que trabalha. Você não pode ser agente comunitário de Paravio, vir ser agente comunitário em Caiçara, não pode, tem que morar na comunidade na qual ele vai trabalhar. E também os outros incisos, que é as possibilidades de demissão, uma está prevista na Constituição, que é a insuficiência de desempenho, e as demais está prevista na 11.350. No artigo 7º, diferente do que a gente mandou, tem uma alteração. O artigo 7º diz o seguinte, que os atuais agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, que na data da promulgação da emenda 51, 14 de fevereiro de 2006, desempenhavam suas atividades, suas respectivas atividades na forma da lei, ficam dispensados de submeter um novo processo seletivo público ou concurso público, que é o que a própria emenda diz, desde que tenham sido contratados a partir de anterior ao processo de seleção. Tem um erro ali que não foi nosso. Então, na verdade, a redação sugere que qualquer vereador emende, só para corrigir, e fica o seguinte: ou concurso público, desde que tenham sido admitidos por anterior processo de seleção pública, de acordo com o que dispunha em parágrafo único do artigo 2º da emenda constitucional 51 de 14 de fevereiro de 2006. No inciso 1º,
Para que se assegure aos contratados a prerrogativa estabelecida no caput deste artigo, deverá a Secretaria Municipal de Saúde certificar a existência de anterior processo seletivo. É aí onde eu me dirijo ao seu vereador que tem essa dúvida. Então, na verdade, o próprio inciso do artigo 7, ele diz automaticamente que o município terá que certificar. Ele terá que verificar quem fez e quem não fez processo seletivo. No artigo 8º, diz que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias contratados mediante processo seletivo sobre a égide do artigo 198, da 11.50, passam a ocupar o quadro permanente da administração pública. Alguns vereadores, eu tinha visto na votação, seletista ou estatutária. Então, passam a ocupar o quadro permanente da administração direta, porque eles não podem ser efetivados como empregados, porque o ordenamento jurídico não permite mais, para que o doutor me corrija se eu estiver equivocado. Então, só permite o ingresso por regime jurídico único, porque em 2135 revogou a possibilidade da emenda 19, e inclusive eu tenho aqui um parecer do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público e Combate à Sonegação Fiscal. Eu faço aí, senhores vereadores, eu grifei os trechos que justamente o Ministério Público, nos autos de uma ação direta de inconstitucionalidade, referente à agente de saúde, eles deram parecer que não podia ser efetivado agente de saúde como seletistas, tinha que ser estatutário. Com ação decorrente da Procuradoria do Estado contra a Lei Municipal de Natal, que mudou o regime dos agentes para estatutário. Nós entraram uma ação questionando, mas o Tribunal de Justiça já mandou arquivar e disse que os pareceres e a ação tinha perdido o objeto, já que todos tinham sido efetivados como estatutários. Então, o artigo 9 da questão da carga horária também está prevista, as 40 horas ela é obrigatória, porque está previsto na portaria 2.488, que reestruturou a pensão básica, a portaria que revogou a portaria 648 do SUS, e ela estabelece 40 horas, então está perfeito. No artigo 10, ficou a dúvida, está até anotado aqui, ó, no artigo 10, será considerado para todos os efeitos serviços prestados pelos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde sobre a égide da consolidação da lei de trabalho. Aí está anotado aqui, será pela CLT ou pelo regime jurídico único. Por que a gente colocou esse artigo? Porque, senhores e senhoras, os agentes comunitários de endemias, eles já prestaram um serviço ao longo de 15, 10, 12 anos para a municipalidade. A Lei 11.350, no artigo 8º, ela estabeleceu que aplica-se o regime seletista. Então, até então, eles são seletistas, porque a lei aplicou, inclusive com efeito retroativo, o regime seletista. Por isso que está se incorporando o tempo para todos os efeitos, porque, assim, além de danoso, seria injusto e criminoso a gente zerar o tempo de serviço desses trabalhadores como se eles estivessem fazendo um concurso hoje e entrando hoje na administração. Então, era melhor fazer concurso para todo mundo. Por isso que a emenda constitucional os dispensou de uma nova seleção e de um novo concurso público. Então, esclarecer novamente, é regime jurídico único. A distorção do tempo é por conta do artigo 8º. O artigo 11 tem um erro, não tem um erro, foi alterado. Não é a redação original que o sindicato mandou. Ele diz o seguinte: os reajustes das portarias subsequentes à portaria do Ministério da Saúde 260, 22 de fevereiro de 2013, será convertida em remuneração para os agentes comunitários de saúde, mediante requerimento do agente e aprovação do procurador municipal. Já tem aí uma inconstitucionalidade. Procurador do município, vereador, vice-prefeito, nenhum pode autorizar aumento de despesas do executivo. Só o executivo. Então, a nossa redação original ela dizia o seguinte, que enquanto os reajustes das portarias subsequentes à portaria 260, 22 de fevereiro de 2003, serão automaticamente convertidos em remuneração. Ponto. Então, na verdade, eles acrescentaram, além de acrescentar um trecho inconstitucional, eu sugiro aos vereadores outra emenda, qualquer um, e se coloca apenas que os reajustes das portarias subsequentes à portaria 260 serão convertidos automaticamente em remuneração dos agentes comunitários de saúde. Ponto. Suprime essa parte da redação que é inconstitucional. O artigo 12
que o mesmo percentual de reajuste será concedido aos entes comunitários será aplicado aos agentes de endemias mediante disponibilidade orçamentária. Esse artigo a gente colocou, eles acrescentaram, mas a gente acrescentou, e eu vou explicar por quê. Porque mediante a disponibilidade orçamentária, porque a gente joga para os agentes comunitários o valor do vencimento de acordo com a portaria 270. Por que para os agentes não ficou automático essa questão? Porque a portaria ela só destina o recurso especificamente aos comunitários. Como os agentes de endemias desenvolvem um papel que não é menos importante que os comunitários, a gente dá a oportunidade do gestor decidir se equipar os salários tendo disponibilidade orçamentária. O 13º, com a entrada em vigor do piso nacional da categoria, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implementá-lo no prazo máximo de 120 dias. Por que esse artigo? Para que amanhã, quando a emenda constitucional 63 de 2010, que criou o piso, porém não foi regulamentada, quando ela for regulamentada amanhã, nós não tenhamos que voltar a esta casa, depender do prefeito e mandar um projeto de lei autorizando ele a pagar o piso, semelhante à questão do piso dos professores. Então a lei ela já vai estar autorizando, vocês, senhores e senhoras, já vão estar dando um passo além de muitos municípios brasileiros, inclusive capitais grandes, autorizando a implementação do piso dos agentes de saúde quando a emenda for regulamentada. A gente também não ia ser irresponsável de dar uma previsão de uma coisa que não existe e sem saber também se o governo federal vai cumprir com a sua contrapartida financeira que a emenda prevê. Porque, diferente do piso dos professores, a gente não quer nenhum prefeito sendo sufocado para pagar um piso que não está sendo dado a contrapartida da União. Então, a gente colocou o parágrafo único, que o cumprimento do piso nacional fica condicionado ao repasse do complemento financeiro de acordo com o que dispõe a emenda 63. Se não vier o complemento financeiro da União, não é justo que o município pague o piso. Porque a emenda 63 criou a contrapartida da União. Então não vai ser o mesmo perrengue que acontece com o piso dos professores. No artigo 14º, é que fica instituído o adicional de salubridade calculado à base de 20% sobre o vencimento básico. Aí entra a dúvida. Não, o mínimo. Porque o mínimo, constitucionalmente, ele não pode ser utilizado com nenhuma base de cálculo. É vedado pela nossa Carta Maior a utilização do salário mínimo como base de cálculo para qualquer finalidade. Então, na verdade, o adicional de salubridade tem que ser sobre o vencimento básico da categoria. Porque se a gente coloca sobre o mínimo nacional, está cometendo uma inconstitucionalidade. Então, esse artigo foi previsto pelo sindicato. O artigo 15º, que é as despesas, é a questão orçamentária do município, e o 16 é com vocês, que é a questão da dotação orçamentária do município. Queria esclarecer também que todos os agentes de Caiçara estão cadastrados no CNES, qualquer um pode acessar pela internet, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Qualquer um dos senhores e das senhoras, entrando no site do Ministério da Saúde, pode colocar o nome completo do agente comunitário e vai instalar a situação dele como agente cadastrado, unidade de trabalho e a situação ativo, ou se é efetivo ou não. Da mesma forma os endemias. Em se tratando da importância do trabalho deles, eu acho que vocês conhecem muito mais do que eu. Né? São eles que são responsáveis pela manutenção do programa Bolsa Família, que sem os agentes comunitários não existiria, pela manutenção da situação regular dos índices de bens, no caso dos agentes de endemias. São eles que fazem o papel de psicólogo, fazem o papel até de médico nas áreas mais longínquas da cidade, na zona rural, inclusive sem ter condições de se deslocar, porque o município não dispõe de transporte público e nem o município dá condições. Então, o que está se propondo pelo Executivo, a pedido do sindicato, é cometer justiça a esses trabalhadores. E fica aqui o pedido, o apelo do sindicato, pela aprovação unânime, e que, se Deus quiser, o sindicato marca a comemoração para convidá-los todos a estar presentes. Muito obrigado.